O presidente da Câmara, vamos em frente falando nele, Arthur Lira, afirmou hoje que não vê por parte do Congresso nenhuma possibilidade de mudar a independência do Banco Central. Lira fez a declaração em um evento de um banco. O deputado ainda disse que é preciso trazer o debate da taxa de juros e da meta da inflação para o bastidor. Vamos assistir a esse trecho. Ninguém está acima de qualquer crítica e eu penso, pelo que eu conheço, tanto do presidente Lula, recentemente nas conversas que tivemos, como do presidente Roberto Campos, são duas pessoas que vão saber dialogar. E eu não tenho, na minha visão, nenhum problema do presidente Roberto ir ao Congresso Nacional. Ele só não deve ir por achismo, por problemas ideológicos, por situações de discussões que não tenham um amparo. E essas tratativas públicas, elas não ajudam na macroeconomia, nem na economia a curto prazo. A gente precisa trazer esse debate para o bastidor, ajustar o que precisa ajustar. Eu não vejo má vontade, não vejo má fé, não vejo burla nesse momento que justifique qualquer ação mais incisiva com relação a isso. Então, o ministro Haddad, o presidente do Banco Central, o Congresso Nacional, o presidente da República, hão de encontrar uma maneira de tratar esse assunto com bastante sensatez. Eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança com relação à independência do Banco Central no Congresso Nacional. Aí o Arthur Lira, presidente da Câmara, eu comentei, Hélio, uma vez que para o Arthur Lira parece que é o ideal haver um presidente que ataca instituições, porque aí ele posa como a voz da razão, a voz moderadora. Então, antes era Jair Bolsonaro atacando o Supremo Tribunal Federal e ele sempre falando em defesa da democracia, etc., por mais alinhado que estivesse ao bolsonarismo naquele momento. Agora é o Lula atacando o Banco Central, ele fala, não, isso foi aprovado no Congresso Nacional, não tem a menor possibilidade disso ser revertido. Como é que você avalia essa posição? E, claro, a autonomia do Banco Central em si. Vamos lá, eu acho que a gente precisa separar duas coisas, Felipe. Uma coisa é a autonomia do Banco Central, como todo mundo fala, que no fundo é um fôlego de 2 anos no mandato do presidente. É isso. Mas o que o Brasil conquistou nas últimas 2 décadas foi muito mais do que isso. Foi, na prática, uma independência institucional do Banco Central. Significa que a política monetária, ou seja, a determinação de taxa de juros, aquela coisa do combate à inflação, não é do governo. Não é do executivo, é separado. Então, a política monetária tem lá um dono, que é a turma do Banco Central, tem a meta estabelecida pelo governo, pelo CMN, né? O Conselho Monetário Nacional estabelece a meta, mas é um tema exclusivo do Banco Central. A outra coisa é política fiscal, é o Tesouro Nacional, é o governo, coisas que não devem se misturar, viu, Felipe? Agora, o que está acontecendo hoje, é claro que não vai se alterar a autonomia. O que o Lula está tentando fazer é até pior do que isso. Ele está emparedando o Banco Central. Ele está falando em mudar a meta de inflação. A gente ouviu que hoje há uma postura um pouco mais equilibrada do Haddad dizendo que não vão discutir alteração de meta nessa reunião, né? Mas não sei se vão querer discutir na próxima. Tem uma pressão do Lula emparedando. Ele já falou que a nomeação no mês que vem de 2 diretores do Banco Central, que são membros votantes do Comitê de Política Monetária, que determinam a taxa de juros. Ele quer botar 2 caras que pensam como ele, para confrontar a visão do Roberto Campos Neto. Isso seria um absurdo. De novo, é uma mistura entre governo e política monetária, que não está correto. Ele também estava fazendo uma pressão para ver uma CPI, para ficar questionando, emparedando o Banco Central e o Roberto Campos Neto, que o Arthur Lira, como você disse, voz da razão, falou, não, eu sou contra isso. Se a gente for trazer aqui o Roberto Campos Neto, é um convite, não é uma convocação, é isso que eu entendi do que ele quis dizer, não vamos emparedar o Banco Central. Eu acho que esse debate, vamos dizer, esse ataque à instituição Banco Central e à política monetária vai continuar. É o bode expiatório. O Lula e o PT querem baixar na marra a taxa de juros de qualquer jeito. Eles querem, porque sabe, a taxa de juros alta é ruim, mas tem motivo para essa taxa de juros estar aí? Tem. A gente está com inflação acima da meta. Ela ia até, a previsão, estava tudo combinado para cair já em maio. Só que aí veio o governo do PT, a política do PT e a confusão que está sendo feita, que
atrapalhou as projeções de inflação lá para frente, começaram a subir, inclusive em 2024. Então, os próprios modelos do Banco Central, o que o mercado acha que essa Selic, essa taxa de juros aí alta que estão reclamando, tem que ficar mais tempo para fazer a inflação voltar para a meta. A gente tem um regime de metas de inflação. O trabalho do Banco Central, o mandato do Banco Central é fazer a inflação convergir para a meta. Esse é o instrumento que ele tem. E o Roberto Campos Neto, para concluir, ele fez um esclarecimento, eu acho muito importante nas entrevistas dele. Ele disse, olha, os juros que a gente determina aqui, a meta da Selic, é um negócio de empréstimo de um dia, que não afeta o que o mercado determina, que são empréstimos de 1 ano, de 6 meses, de 5 anos, de 10 anos. Isso é livremente negociado no mercado. Depende de como o mercado está vendo o risco fiscal, principalmente. A principal determinante da taxa de juros que vai impactar depois, né, empresas, pessoas físicas, é o risco fiscal do governo. Porque primeiro você determina a taxa que o governo paga e depois você tem os spreads em cima disso, dependendo do risco de cada empresa, de cada pessoa física. Mas a base de tudo isso é o quanto o governo precisa pagar. E o governo hoje está precisando pagar mais caro por causa dessa confusão fiscal. Não temos ainda a âncora fiscal. Teve uma boa notícia, o Haddad falou que promete uma âncora qualquer, que a gente não sabe qual é. Eu acho que tem uma cordinha pequena nessa âncora, porque o teto de gasto era uma âncora de verdade. Essa âncora que vai vir, não sabemos, mas que prometeu que vai vir em março. Aí pode começar a tranquilizar um pouco e a coisa começar a... Vamos ver, depende da âncora. Raquel, ele colocou muitos elementos aí, a gente está acompanhando todo esse embate do Lula com o Roberto Campos Neto, que obviamente abrange o PT, abrange ali os partidos satélites também. E tem esse novo desdobramento com a posição do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que você destaca? É a segunda vez, se não me engano, que ele fala isso essa semana, né? E defende a autonomia do Banco Central. O presidente Lira está aí do alto dos seus 464 votos, se não me engano, foi eleito para presidência, reeleito para a presidência da Câmara, colocando o limite. Ele está mostrando que o presidente Lula pode muito, mas não pode tudo. Então, assim, ele não vai conseguir aprovar nenhuma mudança na autonomia do Banco Central, não vai conseguir demitir o Roberto Campos Neto. Então, assim, acho que isso está muito claro já nesse jogo. O Lula e essa ala do PT que está batendo fortemente no Roberto Campos Neto e que está mesmo defendendo essa política, né, de que o juro ele não é instrumento, ele é causa, de que o juro pode cair na marra, eles não contam com o apoio do Congresso. Então, eles têm que ficar só na retórica. Não é à toa que já tem vários dias que o Lula silenciou sobre o assunto. Também teve o aceno do Roberto Campos Neto, com declarações aí muito conciliadoras, né, para suavizar bastante o ambiente. A gente está vendo uma acomodação porque ela é a acomodação possível. Né? De um lado, você tem um presidente que não é tão forte assim quanto ele pensa e que não conta com o Congresso para mudar essa lei. E do outro lado, você tem um presidente do Banco Central que tem autonomia operacional, mas que sente a pressão política. Ficou claro e evidente nas declarações dele que ele sente a pressão política e ele quer aí se segurar pelos próximos 2 anos. Só do que eu estava lembrando aqui de cabeça desses gestos conciliatórios do Roberto Campos Neto nas últimas 48 horas, tem ele dizendo que ia fazer de tudo ao seu alcance para aproximar o Banco Central do governo, ele dizendo que, assim como fez amigos no governo passado, vai fazer também amigos nesse governo, o governo Lula. A gente até chegou a criticar isso aqui na bancada. Ele falou que é preciso, e aí se referindo aos investidores, ao mercado, ter boa vontade com o governo Lula. Ele apontou a boa vontade do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está trabalhando no arcabouço fiscal, que tem um plano fiscal. Felipe, sabe, fica a impressão, olhando esse discurso do Roberto Campos Neto, de que o Lula venceu o debate, né? De que assim, o Campos Neto se dobrou, etc. Mas tecnicamente, eu até acho que retoricamente ele foi muito além do que ele deveria. Mas tecnicamente, até agora, a gente não viu nenhuma mudança. Exatamente, ele defendeu a política de juros, ele defendeu a meta da inflação, ele não teve nenhum recuo ainda decisório. Ele simplesmente está fazendo aí acenos retóricos. E teve mais uma declaração hoje, que eu estou tentando me lembrar agora, me fugiu, enquanto o Joel arremata, eu me lembro aqui.
Felipe, a gente viu o Roberto Campos Neto fazendo falas mais positivas e estendendo uma palma para o governo, mas sem mudança real no que parece ser a conduta dele. Eu lembrei aqui, Joel, foi pela responsabilidade social que ele falou hoje. É preciso pensar no social também, ali se alinhando ao discurso do governo. Isso. Que eu já opinei aqui no passado, acho que isso até é bastante cabível, sim, dado todas as mostras que ele deu de partidarismo pró-Bolsonaro, também na sua conduta pessoal, não nas suas decisões profissionais no passado, mas uma coisa é inegável. O Lula conseguiu trazer esse assunto dos juros do Brasil para o centro do debate público. O Arthur Lira opinou aí, que deveria ser uma discussão de bastidores, talvez, de negociação e tudo. O Lula trouxe para o centro. Todos nós aqui estamos discutindo os juros no Brasil. Eu até acho e critico muito o fato de que as pessoas do lado do Lula, os economistas heterodoxos brasileiros, o petismo histórico, ele adota muitas vezes uma posição na economia que é quase um negacionismo. Que é um negacionismo por quê? Porque eles querem contestar decisões que têm a sua fundamentação técnica, que têm seus modelos, que são todos questionáveis, veja-se bem. Mas eles buscam questionar isso sem apresentar do lado deles papers, artigos, modelos que minimamente embasem aquilo que eles estão falando. Então, essa crítica é necessária ser feita para o lado do Lula, para o lado do PT. Agora, tem um outro lado também. É importante que esse lado, que, a meu ver, está muito mais respaldado pela técnica, que tem os artigos, que tem modelos sérios, que defende que um nível de juros do Brasil, da taxa Selic, infelizmente, nesse momento, precisa ser alto. É importante, e talvez esse momento tenha servido para isso, é importante que ele se conscientize de que não dá para ficar falando só com os especialistas também. É preciso trazer isso de um jeito que as pessoas que participam do debate público, e que são todos os trabalhadores, mas também todo mundo, grande parte das pessoas que estão na imprensa, todos os políticos, que numa linguagem que eles também entendam, que os empresários, por exemplo, também entendam. Ele quem, Joel? Perdão, que você falou que não tem que ficar falando os só com representantes da ortodoxia, claro. Roberto Campos Neto e todos os outros. Ele fez esse esforço ao ir ao Roda Viva, por exemplo. Eu tenho visto diversos economistas fazendo tudo o que podem para sair do economês que ninguém entende e falar numa linguagem que as pessoas entendam, porque sem isso está fadado. Um lado não tem a técnica, mas está usando tudo no discurso político. O outro lado tem a técnica. Ele tem que levar, espero eu, a melhor. Mas ele vai precisar também, vai precisar também do discurso político. Mas está muito longe de ser uma vitória para o Lula, trazer esse elemento para o debate. É um ganho para a sociedade. Então, mas está muito longe de ser um ganho para a sociedade, porque a sociedade perdeu com esse debate. É isso que as pessoas parecem não entender. O custo da nossa dívida pública aumentou. Hoje nós estamos pagando mais para rolar a nossa dívida pública pela forma com que esse debate foi feito, pela forma agressiva, pela forma virulenta. Você quer fazer um debate técnico, você quer discutir, você quer colocar isso em aberto, enfim, ok, está correto. Agora, você fazer do jeito que o presidente fez, ele embutiu um custo para a sociedade brasileira. Raquel, é isso que as pessoas parecem não entender. Isso. Ninguém, nem muito menos eu, aqui está defendendo o Lula. O que eu estou apontando é uma vulnerabilidade política que certo discurso econômico abriu para si ao ficar muito encastelado numa área puramente técnica. Isso, na sociedade atual, em que tudo está em discussão, a ciência, na pandemia a gente viu a mesma coisa com relação às vacinas, tiveram que vir a público explicar, claro, movidos pela ameaça de um negacionismo do outro lado. Eu não acho mas isso se impôs como necessidade, Raquel, porque hoje em dia todo mundo vai ter opinião, até o leigo. Joel, mas isso não é fato. Isso foi isso foi politicamente trazido Tudo pelo é politicamente Lula. trazido. Joel, a comunicação do Banco Central estava cada vez mais clara. O sistema de metas de inflação está aí no Brasil há anos. A gente mostra todos os meses quanto é que está o nível de inflação, por que existe a taxa de juros mais alta. Isso não é um debate que chegou no Brasil ontem, que a gente está discutindo outro dia. Por que o juro é alto no Brasil? Por que existe falta de competitividade na economia brasileira? O Lula tirou isso da cartola como se ele tivesse descobrido um santo grau para resolver os problemas do país. Não foi isso. Ele achou um inimigo político, ele trouxe esse tema para
bater nesse inimigo político e embutir um custo para a sociedade brasileira, que foi um aumento da dívida pública. Sua preocupação essa discussão, é um ela certo já era clara. Não, sua preocupação é um certo medo ou receio de que isso seja um elogio ao Lula. E não tem nenhum elogio ao Lula aqui. Eu não tenho nenhum problema em elogiar o Lula quando ele está correto. Não se preocupe, mas nesse ponto não é isso. Eu não estou elogiando. A minha preocupação não é essa, Joel. O ponto é o seguinte, quantas pessoas... Desculpa, mas está distorcendo a minha preocupação. Eu não tenho uma preocupação com elogio ao Lula. Ok. Quantos empresários brasileiros, por exemplo, sabem a resposta da pergunta: por que o Brasil precisa ter uma taxa de juros básica mais alta do que o de outros emergentes com taxa similar de inflação? E será que eles sabem? Quem lê jornal, quem assiste a CNN, quem se informa, tá? Essa discussão, por que o Brasil precisa ter uma taxa de juros alta, mais alta que o dos outros emergentes? O Brasil tem uma competitividade muito baixa, a nossa economia tem muita dificuldade de avançar, a inflação está num nível altíssimo, nós temos uma indexação muito grande e neste momento o Brasil subiu a taxa de juros mais cedo que os outros países. Nós vamos reduzir ela, mas nós vamos começar a reduzir antes dos outros. Sim. Aí, como nós subimos antes e aí estamos com uma taxa de juros mais alta que os outros, vamos pagar pelo nosso acerto? Isso mesmo. E eu acho que temos tempo, vamos ouvir o Hélio agora rapidamente, que a gente teve um ótimo debate aqui entre a Raquel e o Joel, mas vamos acrescentar. É um ponto rápido que a gente já fez aqui outro dia, que é: os empresários, as pessoas podem, como o Joel está falando, se perguntar por que agora a gente está com uma taxa de juros acima da inflação tão alta, né? Mas as pessoas esquecem que anteontem, não estou falando, há 3 anos atrás, a gente tinha uma taxa de Selic de 5%, de 6%, antes da pandemia. Por quê? Essa é a pergunta mais importante. Responder essa pergunta vai entender porque a gente tinha as contas públicas mais organizadas, porque a trajetória da dívida era descendente, porque principalmente a gente tinha uma regra que era o teto de gastos, a nossa âncora. Isso levou à redução da taxa de juros no Brasil. Todo mundo esqueceu agora que a Selic era 5%, 6% há 3, 4 anos atrás. É para isso que a gente tem que voltar, para essa direção. O que está diferente de lá para cá? A gente sabe. Risco fiscal, principalmente.